Fala pessoal, tudo bem? Cara, assisti esse filme, Arremessando Alto com Adam Sandler, que ele conta uma história de um olheiro da NBA, que ele viaja o mundo inteiro atrás de grandes talentos para ir jogar lá no maior basquete mundial, que é na NBA. E nessas andanças ele vai para a Espanha, ele vai atrás de um jogador. Esse jogador lá na hora, acho que ele se machuca, ele participa, sei lá, ele vai dar um rolê, enfim, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas ele acha um cara que tem um grande potencial de jogar lá na NBA, né? E aí eu anotei alguns insights importantes para quem é líder, para quem é gestor, e como a importância da liderança, ela influencia no desenvolvimento de carreira e no desenvolvimento de uma pessoa. E eu gostei bastante desse filme porque ele envolve esporte. Eu gosto muito de esporte, eu gosto de assistir filme que envolve esporte. E eu relaciono muito a gestão que a gente faz com os nossos times com relação aos times de futebol. Porque você tem o técnico ali, você tem o time abaixo do técnico. O técnico é o líder daquele time lá. Eu relaciono muito. Eu faço muito essa relação. Quem trabalha comigo sabe disso. E aí, alguns pontos importantes que eu notei ali no filme, que é bom para qualquer gestor. A importância, a importância do recrutamento e seleção bem feito. Ele vai, ele faz a peneira, ele seleciona a pessoa, obviamente. Aí ele vai conhecer a origem, ele vai conhecer a família. Ele, na verdade, ele faz de uma outra forma que ele conhece, mas ele acaba conhecendo a origem, a família, os valores, os princípios da pessoa, né? Que a gente fala sobre o caráter das pessoas que a gente busca. E ele se prepara, sabe? E tem um feeling, ele tem um pouquinho de feeling. Eu não oriento as pessoas a usar o feeling no recrutamento e seleção, porque cada um tem o seu e não é o certo você eu não peço para as pessoas seguirem fielmente o feeling, mas com o tempo e com a experiência você vai sabendo identificar as pessoas, você vai notando algumas coisas e você vai observando algumas situações, né? E ele teve ali, ele utilizou, ele viu, na hora que ele viu o rapaz ali batendo bola, ele já identificou que ele poderia ser um grande jogador para a NBA. E isso é muito importante. E ele também realizou muitos testes, né, na peneira que ele fez, no teste que ele fez ali. E você tem que fazer. Eu já vi muitas pessoas recrutando outras sem fazer testes de habilidades, né? Para quem é gerente de vendas, você faz teste para entender a situação da pessoa na hora de argumentar, de contra-argumentar, o que que ela usa e tal, enfim. E cada profissão, em cada área você tem os testes, os respectivos testes ali que você faz para identificar, né? Para a área de marketing você faz algumas perguntas chaves ali sobre marketing digital, por exemplo, que estratégia que usaria, se acontece tal coisa, né? Fazer esse teste de situação, isso é muito importante, eu vejo muito pouco as pessoas fazendo isso e me preocupa um pouquinho, né? Em relação à gestão. Segundo ponto que eu anotei aqui, o onboard, né? Eu falo muito do onboard. O que é o processo de onboard? O onboard é quando a gente acolhe uma pessoa, um funcionário novo na nossa empresa, é o primeiro impacto que a gente dá para o funcionário novo. Isso tem que ficar muito, sabe, a velha e boa primeira impressão é que fica. E quando a pessoa está começando, é tudo novo para ela, está entrando num ambiente novo, ela está conhecendo pessoas novas, chefe novo, emprego novo, insegurança. E se a gente não acolhe bem essas pessoas, é muito ruim isso, né? É muito frustrante para os dois lados. Então, eu costumo dizer que o processo de onboard ele tem que ser sensacional, tem que ser, tipo, exemplar, você tem que falar o que você quer da pessoa, você tem que dizer o que a empresa espera dele, você tem que ouvir o que ele espera da empresa, é uma troca muito gigante e vale muito a pena, faz muito sentido. E eu achei importante que ele fez esse processo de onboard ali, porque imagina, o cara saiu da Espanha indo lá para a NBA. E aí ele entra naquele mundo lá que é basquete o dia inteiro, sabe? No maior basquete do mundo. Então ele precisa de ter uma boa adaptação. Ele faz o processo de adaptação do início ao fim no filme e é muito importante, isso fica muito latente, chamou muita atenção minha, né? Terceiro ponto que anotei aqui, treinamento. Nossa, como é importante você treinar as pessoas para desenvolver talento. Não dá para ser diferente. Não tem como ser diferente. Comigo foi assim, eu aposto que com você que está assistindo esse vídeo aí foi assim também. Não tem como você desenvolver pessoas e desenvolver talento sem você fazer um treinamento adequado, sem você insistir no treinamento, sem esse treinamento ser massivo, exaustivo. E ali no filme
como é um filme de esporte, ele era muito massivo, ele é muito exaustivo porque tem que ser, né? Os atletas são assim. Mas, gente, não tem como ser diferente no nosso mundo corporativo. No dia a dia não tem como ser diferente, né? Não tem como você não treinar as pessoas, não tem como você fazer um treinamento meia boca, fazer por fazer, sabe? Ou deixar de treinar. Infelizmente, não é assim que funciona. E ali ele evidencia isso, ele mostra. Porque quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, né? A exaustão nos treinamentos vai chegando próximo à perfeição. E isso é muito importante, não tem como você desprezar isso, né? Ele tem que ser massivo, ele tem que ser intenso. O papel do líder é dificultar, sim, na hora de treinar as pessoas, porque eu vou dar o exemplo do meu mundo, que é o mundo comercial, e fica muito latente em mim, não tem como, né? Você pegar o vendedor e você tem que testar ali, você tem que fazer a via de cliente, tem que dificultar, você tem que fazer para que você não compre de jeito nenhum e o seu vendedor tem que ficar ali tentando te vender, não tem como ser diferente, não dá para ser diferente, ele tem que ser massivo, ele tem que ser exaustivo e o nosso papel como líder é dificultar isso, a fazer exatamente isso. Aí tem um outro ponto que eu anotei, que é o quarto ponto. Ele fez o que tinha que fazer com as ferramentas que ele tinha ali no filme. Se eu ficar falando demais, eu vou ficar dando um pouquinho de spoiler para quem não assistiu. E, e aí, quando você assistir esse filme, ou você vai entender agora, né? Ele tinha as ferramentas que tinha ali. Ele sofreu com algumas coisas ali e tal, e ele acabou ficando sem ambiente para treinar o rapaz não pôde treinar no clube, enfim. E aí ele arrumou um meio, ele foi arrumando contatos, network, que percebia ali que ele tinha, e ele foi treinando, foi levando o rapaz na academia, ele foi utilizando os recursos que tinha, recursos financeiros, recursos de conhecimento, o que dava para ele fazer, ele estava fazendo, mas ele não deixou de fazer. Ele fez o que tinha que ser feito com as ferramentas que ele tinha. O líder tem que fazer isso. Eu vejo, eu já vi, eu já fiz isso também, confesso, principalmente lá no início, que é muito mais difícil. Você acaba deixando de fazer coisas porque você não tem a ferramenta adequada para aplicar. Mas se você ficar esperando a ferramenta adequada para aplicar o que tem que ser feito, você nunca vai fazer. E ficar se preocupando demais com a perfeição para aplicar algumas coisas não faz sentido nenhum. Então ele fez o que tinha que fazer com as ferramentas que tinha ali. Quinto e último ponto que eu anotei, ele é o poder da inteligência emocional e o poder da liderança sobre a inteligência emocional do seu time, a como você cuidar da inteligência emocional do seu time, a como você não deixar que o seu time se abale por algumas situações ruins ou negativas. E é comum que isso aconteça, mas o papel nosso como líder é cuidar disso. Eu já falei várias vezes que o papel do líder é cuidar da saúde do time, né? E o jogador ali, ele é provocado em algumas situações e é nítido que muda a performance dele, é nítido que muda o dia a dia dele, é nítido que muda a reação dele perante alguns desafios ali no filme durante o jogo, e como é importante você ter a cabeça no lugar, você tá equilibrado, com a inteligência emocional, né, ali afiada, até para nós mesmos, no papel de líderes, a gente tem que estar a gente tem que nos conhecer para saber utilizar a inteligência emocional, isso é muito importante, e nós como líderes a gente tem esse papel que é fundamental, que é cuidar da saúde do nosso time. Então eu achei importante, achei legal isso, evidenciou bastante isso para mim no filme. E eu achei bacana vir aqui compartilhar com vocês, vir falar um pouquinho, eu acho que são insights interessantes que a gente tem que compartilhar, e no dia a dia da liderança ocorre tudo isso. O que ocorre ali no filme ocorre no dia a dia da liderança ali. Eu espero que tenha feito sentido para você essas informações. Se fez sentido, por favor, compartilha com quem você acha que é interessante, salva, curta, começa a me seguir aqui, que diariamente eu vou colocar mais informações dessa aqui para vocês, tá bom? Prazer, muito obrigado.